Está escrito em Salmos 90, versículo 12, o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meu irmão, minha irmã, certa vez, ouvindo um pregador falar sobre oração, pareceu-me muito interessante um dos seus pontos, pois ele dizia que há orações que Deus não responderá por ser nossa responsabilidade lidar com aquilo que nós queremos entregar a Deus. E para ilustrar, o pregador propôs o seguinte: imagine uma mãe orando e pedindo a Deus o seguinte: Senhor, dê um jeito nos meus filhos, eles me dão muito trabalho. O que eu digo para eles fazerem, eles não fazem. E o que eu digo para não fazerem é o que eles acabam fazendo. Senhor, mude meus filhos, por favor. Então o pregador falou o seguinte: que Deus talvez respondesse essa oração da seguinte forma: minha filha, eu tenho o mesmo problema com os meus filhos. O mesmo problema seu é o meu também, porque o que eu digo para meus filhos fazerem, eles não fazem, e o que digo para eles não fazerem é o que eles acabam fazendo. Estou cuidando dos meus, cuide dos seus. Não me leve a mal, mas creio na oração e que devemos orar sempre. Mas eu quero hoje chamar a atenção para as nossas responsabilidades em relação aos nossos problemas, pois nós precisamos agir. Muitas vezes o problema está nas nossas mãos para ser resolvido e queremos transferi-lo para Deus. Nós podemos e devemos orar, sim, sempre, mas se nada fizermos, nada acontecerá, pois há coisas que são de nossa responsabilidade. Muitas vezes esperamos que Deus resolva cada coisa que desejamos que Ele resolva, e algumas coisas cabe a nós agirmos para resolver. Às vezes não queremos errar, uma atitude nobre isso. Então devemos orar, mas devemos avaliar com cuidado, quem sabe ouvir conselhos de pessoas mais maduras e assim tomar uma decisão mais ponderada, assumindo a nossa responsabilidade. Há quem espere que Deus escolha seu cônjuge, seu emprego, o lugar onde vai morar e oram por isso. Isso é excelente, mas ao mesmo tempo, essas pessoas parecem cegas para evidências claras do caminho que devem seguir. Mas vão em outra direção e atribuem isso à voz de Deus. Não refletem, não fazem contas, não usam o bom senso. E então as coisas tendem a acabar mal, e aí ficam decepcionadas com Deus. Deus nos fez capazes e nos quer maduros, e para isso precisamos enfrentar a vida, precisamos tomar decisões, precisamos usar nossa sabedoria e o nosso discernimento que nós recebemos da parte de Deus. Eu sei que vamos errar e acertar, mas vamos aprender muitas lições, entre erros e acertos, entre decisões tomadas e resoluções assumidas. É assim que seremos saudáveis e maduros, como o nosso Pai deseja que sejamos. Meus queridos irmãos, Deus é gracioso em nos orientar, mas Ele nos quer responsáveis, maduros. Para isso devemos orar por orientação e abrir os olhos para ver o que está diante de nós. Devemos ser maduros o bastante para perceber aquilo que cabe a nós decidir, em lugar de esperar que Deus decida por nós. Há muitas pessoas sofrendo por
irresponsabilidade e imaturidade na vida. Oraram, mas não abriram os olhos para ver o que estava diante delas. Há outras que enfrentam problemas que nunca se resolvem, apesar de toda a oração feita. Pois a oração depende de atitudes, depende de ações, mas não querem assumir as suas responsabilidades. Entenda, nem sempre Deus nos dirá o que fazer. Diante de tentações, a responsabilidade é unicamente nossa. Assim como diante de muitas outras questões da vida. Mas temos no versículo de hoje uma boa oração. Que aprendamos a contar, discernir, avaliar, ponderar os nossos dias para que cresçamos em sabedoria, para que alcancemos corações sábios. E assim, tomaremos decisões melhores e seremos pessoas mais amadurecidas e mais responsáveis. E isso, com certeza, honrará muito a Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.